E agora aqui nos estúdios do Band Cidade eu recebo o advogado Rogério Machado, que na OAB de Mato Grosso do Sul ele foi recentemente o presidente da Comissão de Acompanhamento Eleitoral da entidade, que fala pra gente desse importante momento aqui no Brasil. Muito obrigado, doutor, pela presença do senhor num país onde nós temos mais de 14 milhões que passam fome no dia a dia. Será que esse é o momento para, vamos dizer num termo bem popular, para voltarmos para trás, doutor? Bom dia. Qual que é o pensamento do senhor e também da OAB-MS? Bom dia, Brajinho. Quero agradecer o convite e o espaço da imprensa, né, que é fundamental para a democracia. Quando a gente fala sobre valores, sempre que o Estado gasta ou investe alguma coisa, sempre remete à população carente. Mas numa justiça eleitoral do tamanho que ela basta ver o próprio prédio aqui do nosso TRE. Ministros que se comem lagostas, a gente achar que o judiciário não implementa o voto por questões financeiras, é difícil da gente acreditar, né? Nesse momento, qual o pensamento do senhor e também da entidade? Seria um retrocesso, se for aprovado hoje no Congresso Nacional a volta do voto impresso? Então, isso é outra coisa que a gente tem que desmistificar, né, Brejinho? Na verdade, não há um retrocesso nisso. O voto vai continuar digital, eletrônico. Vão permanecer as urnas eletrônicas. A única coisa que vai acontecer comparando-se, por exemplo, um caixa eletrônico. Você vai ao banco, você faz o depósito lá e ele te emite um comprovante. Apenas isso que vai acontecer. Você vai continuar votando de maneira digital, a apuração também será de maneira digital. A única coisa é que vai imprimir um comprovante para que você possa ter certeza de que se você apertou no candidato A, é nesse candidato que a urna vai computar o voto. Aqueles deputados que são contra, os senadores que são contra também, eles afirmam que não é o momento justamente porque o Brasil passa por uma situação complicada. O mundo, na verdade, passa por uma situação complicada financeiramente falando, né? A economia não anda muito bem. E nós teríamos um ônus muito a mais para o governo federal. Qual é o pensamento? Bom, Brejinho, seria o mesmo Congresso, os mesmos congressistas que alegam que o custo inviabiliza uma transparência democrática, é o mesmo que aprovou 6 bilhões por fundo eleitoral agora? Essa é a pergunta que a sociedade tem que responder, né? Por outro lado, o tempo de apuração, porque hoje, com a urna eletrônica, a impressão que se tem é que ela é muito mais prática e muito mais rápida. Com o voto impresso, acho que não seria nem esse debate também, o tempo de apuração. Acho que tem que ter a lisura. Acho que esse que é o maior debate que a sociedade precisa ter. Mas em relação ao tempo, né, o que o senhor pensa em relação às eleições? Então, Brejinho, essa é outra coisa, assim, são argumentos meio que de paixão, né? Na eleição municipal, inclusive, eu estava aqui nessa casa, né? Sim. Quando, dando entrevista a respeito das eleições, e aí até houve uma certa demora na apuração, além do normal. O que o TSE alegou? Que devido a tentativas de interferências, atrasou-se a apuração. Então, o próprio TSE, por segurança do voto, para que não houvesse invasão, ela atrasou. Ou seja, você pretende e desejável uma apuração rápida, mas entre segurança, transparência e rapidez, o próprio TSE, nas últimas eleições municipais, optou por segurança. Por isso que travou as apurações, né? Então, e outra, a PEC não traz a obrigatoriedade de contar todos os votos, que é outra coisa que temos que desmistificar. Não seria errado? Contar todos os votos? Sim. Não, porque, na verdade, dentro de um princípio de auditoria, a cada eleitor, ele já é um próprio auditor, porque eu já estou vendo que o meu voto é aquele mesmo. Sim. Um próprio cidadão simples vai ver, votei para o A, para o B e para o C. É isso que está lá. Então, cada eleitor já é um auditor. E o princípio de auditoria, do mesmo que acontece para pesquisas eleitorais, você faria apenas amostragem, não contaria todas as urnas. São apenas algumas amostragens justamente para ratificar que o sistema é seguro. Doutor, em relação aos países subdesenvolvidos, né?
Tem muita gente que fala, Estados Unidos, se a urna eletrônica funcionasse realmente nos Estados Unidos, nós já teríamos urna eletrônica no Japão e outros países também. Qual que é o pensamento do senhor, doutor Rogério? Não deixa de ser uma verdade, porque a questão de ser todo digital, Brejinho, nós temos uma dificuldade, porque por lei eu não posso identificar e cruzar essas informações, porque eu não posso identificar o eleitor. Sim. Então, a única maneira de você garantir isso, essa lisura, seria a impressão do voto, que é outro erro também, que acha que o eleitor será identificado. Ele nem pega nesse voto, né? Ele cai direto na urna. É outra coisa que traz aí a sociedade. Pode mostrar para mim, por favor? Chegou uma pergunta aqui da Maria do Socorro das Moreninhas, mas ao final de todo o processo, cada sessão imprime o número de votos. Qual a diferença real para a impressão do voto? Então, até é bom lembrar que eu, inclusive, tenho uma empresa de tecnologia, né, Brejinho? A diferença é que você imprime o resultado e não voto a voto. É a mesma coisa do banco mostrar para você apenas o saldo. Sim. No teu extrato. Dia 20 o seu saldo é X, dia 21 o seu saldo é Y. Mas por que de X mudou para Y? Você ficaria contente se o banco tratasse seu extrato bancário dessa forma? Claro que não. Mas... Então, as pessoas estão confundindo a impressão do papel. Ali você tem uma impressão do extrato ali. Você decide transformar ele em papel ou apenas na tela. Mas você tem transação por transação para chegar a um saldo. O boletim de urna, ele é só o saldo. E aí também devemos fazer outra pergunta. Se a impressão não é importante, por que se imprime o boletim de urna? Sim. Agora, doutor, para encerrarmos aqui, o presidente Jair Bolsonaro colocou em dúvidas, né, todo esse momento que o Brasil vive, principalmente em relação às urnas. E nos últimos 25 anos ele também foi candidato, foi deputado federal. Qual que é o pensamento que o senhor tem? E ele foi eleito justamente pelo voto das urnas eletrônicas, né? E agora, passado 3 anos, ele tomou uma atitude totalmente diferente. Qual que é o pensamento do senhor, doutor? Então, Brejinho, se a gente pensar assim que como está funcionando supostamente, né? Nós não devemos criticar, e foi o anterior, então nós não deveríamos nem ter saído do voto papel, porque antes também funcionava. Sim. Né? Então, são argumentos... Por mais que tinha suas falhas, funcionava, assim como as urnas também. Isso. Eletrônicas têm as falhas, mas funcionam. Isso. Então, assim, aqui eu não estou defendendo A ou B, só estou ponderando os argumentos, que é como o direito trata. Nesse sentido, também não é uma verdade que isso é um pleito do atual presidente. Está se tentando... Mas ele ficou à frente, né? Sim, mas ele pegou o bastão e... Então, mas talvez a população não saiba que está tentando... Surgiu uma lei em 2001, que foi derrubada a lei, depois uma lei em 2009 para o voto impresso e depois uma lei em 2015. Então, nós já tivemos 3 leis do voto impresso que lá no final o STF declara a inconstitucionalidade da lei. Por isso que dessa vez eles estão entrando com uma PEC, que é uma emenda à Constituição Federal, que supostamente, por ser um parágrafo 2º no artigo 14 da Constituição, não terá mais esse artifício do STF decretar a inconstitucionalidade da lei. Muito bem, doutor, muito obrigado pela presença do senhor, doutor Rogério Machado, representante da OAB-MS, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele recentemente foi presidente da Comissão de Acompanhamento Eleitoral, muito importante para que nós possamos debater esse momento tão importante aqui no Brasil. Obrigado, doutor, pela presença do senhor. Eu que agradeço, e só deixando claro que a gente é favorável à urna, é apenas a implementação da impressão. Muito obrigado, doutor.